Graça e paz, igreja. Ai, que alegria estar aqui com vocês. A gente fica com muita saudade, né, de não ver, não ter esse contato, né, igual a gente tinha diariamente, mas saiba que vocês estão sempre nas nossas orações, no nosso coração. E é sempre um privilégio, né, estar aqui, compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Tá? Então, hoje não é diferente, né, com muito temor. Vou estar aqui compartilhando com vocês o que o Senhor trouxe ao meu coração, nesse processo, como diz o Ronan. Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar e abrisse a palavra do Senhor em Neemias, no capítulo 4. Quero dizer para vocês não se esquecerem de nós ali no Caiçara, estejam orando por nós, o processo ali é difícil, mas não é impossível, né? O Senhor já nos deu nós já temos um membro lá, e nós sabemos que é o primeiro de muitos que o Senhor estará nos, né, agregando ali na igreja. Então, nós já temos um irmão, né, que faz parte também deste corpo, amém? Queridos, Neemias 4 nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permites-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão nos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dar-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritam na presença dos edificadores. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores. O pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Disse, porém, os nossos inimigos: Não saberão disto, nem verão até entrarmos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar essa obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares virão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros, nos altos. Também pus o povo de acordo com suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: Não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pela vossa casa, pelas vossas mulheres. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças e os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam os muros, e os que traziam as cargas, os que descarregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos enquanto edificavam. E tocavam a trombeta e estavam juntos comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, um longe um dos outros.
Nos lugares onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajunteis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinham as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse o povo: fique cada um com o seu guarda em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de vigia e de dia trabalhem na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha suas armas e água. Amém, queridos? Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Nos torne sensível à voz do teu Espírito Santo nesta manhã, ó Deus. Venha ministrar aos nossos corações, ó Pai. Que possamos, Senhor, sair daqui verdadeiramente preparado para guerrear, Senhor, pelas nossas casas, pela nossa família, pelas nossas vidas, ó Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Um texto um pouco grande, mas necessário, para entendermos um pouco, né, o que vamos falar aqui nessa manhã. Eu achei muito interessante, né, o louvor que foi ministrado aqui. A gente vê que como o Senhor é perfeito, né, Ele prepara todas as coisas. Não tive contato nenhum, né, com a equipe de louvor, e desde o louvor o Senhor já preparou, nos preparou, né? Nós somos um grande exército, amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, onde ali um homem chamado Neemias, né, foi designado, foi escolhido para fazer essa grande obra, para fazer esse grande movimento. Neemias foi um grande líder. E eu quero começar profetizando na sua vida aqui nessa manhã, que o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou como Neemias para se levantar, para que você possa edificar os muros que por muitas vezes estão destruídos, estão com rachaduras, com fissuras, tanto na sua vida quanto na sua família. Queridos, quando a gente fala em muro, né, nos lembra sobre proteção. A nossa casa, né, aqui no Brasil é muito comum isso, todas as casas com muros. Quando não tem muro, nós nos sentimos, às vezes, até, né, meio acuados de tanta violência, com medo do inimigo, né, que tem tentado. Então, assim, é uma característica nossa. E se nós observarmos, tem casas com muros altíssimos. Então, isso é importante para a nossa proteção. Porque quando os muros, nós não temos muro, nós estamos desprotegidos. Nós estamos à mercê do inimigo. E o muro também, ele nos remete limite. O muro ali, ele representa um limite. Quando você tem a sua casa, ela é cercada nos 4 cantos pelo muro. E ali delimita um limite. Ou seja, eu posso ir até aqui. Daqui para cá eu não posso porque não me pertence. Mas o limite, ele é muito bom, ele é muito importante, ele é muito necessário. Porque o limite também te preserva do perigo. Porque quando você tem um limite na sua vida, você sabe que se você ultrapassar aquela linha, aquele limite, você está ali desprotegido. Você está ali à mercê das ações do inimigo. Então é importante, meus queridos, nós edificarmos esse muro, nós estabelecermos esses limites nas nossas vidas espirituais e também na nossa família, na nossa casa. Porque fazendo isso, nós vamos estar protegendo a nossa casa espiritual, a nossa casa física, a nossa vida espiritual. E o texto que nós lemos aqui fala de uma reconstrução. Queridos, a reconstrução, se nós formos olhar, né, o significado de reconstrução é construir de novo algo que já existiu. Eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei como se encontram os muros da sua vida que protege a sua vida e a sua casa. Mas hoje eu quero te incentivar a fazer essa reconstrução. Se ela foi destruída, ou se ela encontra com rachaduras, com fissuras, tornando você ali à mercê do inimigo, hoje o Senhor,
Ele vai te dar armas certas, estratégias certas, para que você possa reerguer esses muros. Isso aconteceu com Neemias. Neemias, ele foi um judeu que viveu ali em exílio na Babilônia. O texto, se a gente voltar um pouco ali no capítulo 2, vai falar que ele era copeiro do rei. Ele tinha um papel ali importante. Quando Neemias ali, então, ele fica sabendo como que o povo dele está, como que a cidade dele se encontra, a terra natal dele se encontra, a palavra nos fala que Neemias, ele se entristece profundamente. E a tristeza de Neemias é tão grande que aqueles que estavam à volta de Neemias percebem isso, o rei. Às vezes nós achamos que nós estamos passando despercebidos. Mas quando você carrega dentro de você o Espírito Santo, você está sendo visto. A palavra nos fala então que ali, certo momento, quando ele fica sabendo daquilo, ele ora ao Senhor. E ele coloca no seu coração um desejo muito grande de ajudar o seu povo, de reconstruir aqueles muros. Mas ele estava em outra terra. Como que ele ia fazer isso? Se a gente for olhar, era impossível a reconstrução daqueles muros. Primeiro, porque a obra era muito grande e ele era apenas um. E segundo, porque ele não se encontrava nem na sua terra, ele se encontrava numa terra distante. Mas quando o Senhor olha para Neemias e vê nele um coração contrito e quebrantado, disponível, disposto e querendo realizar aquela obra, o Senhor, ele começa a abrir os caminhos para Neemias. Então, nessa manhã, se você tiver com esse coração, se você tiver esse desejo de reconstruir esses muros, de estabelecer esses limites, saiba que o Senhor, ele está te vendo, ele está contemplando o seu coração. E a partir daí ele vai começar a abrir os caminhos, ele vai começar a fazer com que tudo se encaminhe para a forma certa. A palavra nos fala então ali que quando Neemias ele vai servir o rei olha para ele e fala assim: você está triste? O que está acontecendo com você? Ele não precisou, irmãos, falar assim: ó rei, eu preciso, eu quero. Não. O rei olhou para ele e falou assim: por que você está triste? O que você precisa? E Neemias ali então expõe para o rei. Fala: olha, minha terra natal, ela foi destruída, ela está devastada, os muros foram devastados, as portas foram queimadas, meu povo está desprotegido, meu povo está sofrendo. E eu aqui estou vivendo bem. E eu tenho no meu coração o desejo de ajudar os meus irmãos. E a palavra nos fala ali que então o rei concede a ele ali aquele pedido, dá uma carta para que ele possa chegar até Jerusalém. As portas foram se abrindo. E chegando ali, ele reúne o povo. E ali começa uma grande obra. Mas, queridos, todas as vezes que nós nos colocamos na brecha, que nós nos levantamos para começar uma grande obra, para fazer algo que vai nos aproximar de Deus, sabe o que acontece? O inferno, eles se levantam. Os inimigos, eles se levantam, querendo fazer com que você pare, querendo que você desista dessa ação. Mas a palavra nos fala que Neemias, ele não se deteve. O capítulo 4 que nós lemos nos fala justamente disso. Que quando os inimigos de Jerusalém soube ali que Neemias estava ali agitando o povo para reconstruir os muros, o que eles fazem? Eles começam a escarnecer do povo. Eles começam a desprezar o povo. Muitas vezes, queridos, quando você se levantar dentro da sua casa, quando você se posicionar diante de Deus para que esses muros eles sejam reerguidos, para que haja proteção para a sua vida espiritual, o inferno ele vai se levantar, o seu inimigo vai se levantar. E eles vão zombar de vocês. Vão chamar você de fraco. Muitas vezes dentro da sua própria casa, na sua família, no seu local de trabalho. Mas a palavra do Senhor nessa manhã para você é: não desista. Continue. Eu sei que a reconstrução de muros ela é difícil. Demanda tempo, demanda trabalho, demanda renúncia, resiliência. Demanda persistência. É muito difícil, mas não é impossível. Principalmente se você usar as armas certas, as estratégias certas e as ferramentas certas.
E nessa manhã o Senhor está te concedendo isso. A palavra nos fala ali que Neemias, ele começou ali a movimentar o povo. E o povo começou aquela grande obra. E o inimigo, ele se levantou de uma forma assim, muito grande. Mas isso não fez com que o povo parasse. A palavra nos fala ali então que o muro foi construído até a metade. Até a metade. Aí muitas vezes, eu conjecturando aqui, quando chegou na metade, o povo falou assim, agora nós já estamos protegidos, né? Agora já estabelecemos um limite. Já temos um muro pela metade. Então o inimigo já não vai nos atacar. Queridos, quanto mais alto for os muros, melhor será a sua proteção. Não baixe a sua guarda nem um minuto. Qual que foi a primeira arma que Neemias usou ali? A estratégia que Neemias usou ali? Oração. Ele orou ao Senhor. E isso fortaleceu o povo. E isso fez o povo prosseguir. Não desanimar. Então, querido, não baixe a guarda. Não deixe de orar. Não deixe de buscar. Não deixe de pedir ao Senhor que te ajude. Porque muitas vezes, com os muros pela metade, fica muito fácil também para o inimigo. Sabe por quê? Ele pula. Ele escala aquele muro e ele pula. Então, algo que você achou que estava protegido, às vezes a bonança vem nas nossas vidas e a gente baixa a guarda. A gente fala assim, tá tudo bem. Só que o nosso inimigo, ele não descansa. Ele não descansa e tem algo pior ainda. Ele não vem sozinho, não. Ele não vem sozinho. Nos versículos aqui fala que ele... E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que tanto ia crescer na reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E olha o que eles fizeram. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para servirem, para fazerem desistir do seu intento. Queridos, quando você baixa a sua guarda, o inimigo, ele só fica esperando a oportunidade. E ele não vem sozinho, não. Ele traz ajuda. Você é bombardeado por todos os lados. Às vezes você está vivendo uma situação que você é bombardeado pela sua família de todos os lados. Às vezes, colegas de trabalho. Às vezes, pela sua vizinhança. Aí, de repente, até por um irmão em Cristo seu, que você deveria ali te ajudar. Às vezes, traz uma palavra que você fala, Senhor, não estou entendendo. O que está acontecendo? Isso é o inimigo querendo fazer com que você desista, que você pare. Mas você acha que o povo parou? Você acha que o povo desistiu? Você acha mesmo que Neemias desistiu ali daquela grande obra, daquilo que ardia no seu coração? Não, queridos, olha o que eles fizeram. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Irmãos, não basta orar. Nós precisamos também vigiar. Nós precisamos colocar guardas. A palavra nos fala que nós precisamos orar e vigiar. Porque muitas vezes não é só oração. É vigilância, porque nós oramos e não vigiamos. Aí o que acontece? Acontece que o inimigo começa a adentrar em alguma fissura, em alguma rachadura que aquele muro tem. Então disse Judá, já desfalecem as forças dos carregadores. O pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Muitas vezes nas nossas guerras, nas nossas lutas, queridos, as nossas forças desfalecem. Por muitas vezes nós queremos até parar. Fala assim, eu não estou aguentando mais. Está muito difícil. Eu já não tenho forças mais. E esse é o intento do diabo. E esse é o intento do inimigo. A palavra nos fala que ele está ao nosso derredor ali, esperando só a oportunidade. Por isso que nós não podemos baixar a nossa guarda nem um minuto. Nós precisamos permanecer firmes.
Disse, porém, os nossos inimigos: não saberão disso, nem verão até que entrem no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar essa obra. As estratégias dos inimigos são inovadas todos os dias, queridos. Então, se você não se inovar também, você vai ficar à mercê. É uma estratégia nova, é uma arma nova. Ele vem toda hora bombardeando. Uma hora ele tem um intento de conseguir destruir, de fazer você parar. Mas olha o que acontece. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares virão contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, nos altos. Também pus o povo de acordo com as suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Querido, você precisa agitar a sua família. Você precisa movimentar a sua casa. O Senhor, Ele só precisa de um. Você é esse um aqui? Amém? Deus precisa só de um Neemias. Porque a partir daí a grande obra ela vai começar. A responsabilidade é sua de movimentar, de liderar a sua casa, o seu povo, a sua família. E falar assim: olha, está difícil, mas vem aqui, vamos orar junto. A oração no corpo, a oração com mais pessoas, ela fortalece, cria assim uma estrutura muito melhor para você conseguir romper. Tem hora que sozinho nós não vamos conseguir. Então ali, olha aqui, quando o povo começa a orar e buscar a direção de Deus, o Senhor vai ali direcionando todas as coisas. Ele começa a enviar recursos. Ele começa ali a enviar estratégias. Ele envia o escape. Os judeus viviam entre os inimigos e eles ouviram: olha, os inimigos eles estão se juntando. Eles estão se movimentando, eles estão se juntando para vir destruir. Eles sutilmente eles querem adentrar e eles querem destruir. Mas o que o povo faz? Eles ali começam então a posicionar as suas famílias. E eles não iam de mão abanando, não, queridos. De acordo com suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Na guerra você não pode entrar despreparado de jeito nenhum. E se você está entrando despreparado é porque você quer. Porque nós temos armas espirituais que possamos lutar contra esses inimigos. Jejum, oração, leitura da palavra, tudo isso são recursos disponíveis aí para você. Para te ajudar nessa reconstrução aí. E o povo, a partir daquele dia, eles ficaram mais atentos a tudo. Versículo 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra. Metade deles tinham lanças e os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam os muros, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e nas outras tinha armas. Você entendeu, queridos? Que não é só orar, que não é só pedir, nós precisamos também nos movimentar, nós precisamos fazer a nossa parte. Tem coisa que o Senhor vai fazer por nós, aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que cabe a você fazer, é sua responsabilidade fazer. Não é responsabilidade do seu irmão, não é responsabilidade do seu pai, da sua mãe. O que cabe a você fazer é responsabilidade sua. O Senhor é o nosso suporte para isso. E o interessante é que os edificadores, eles traziam cada um a sua espada cingida aos lombos, e enquanto edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Olha o que Neemias percebeu, irmãos. Que o povo, eles estavam longe um dos outros. Porque era uma cidade.
Os muros, eles cercavam a cidade. Gente, uma casa, para você proteger a sua casa já é difícil, né? Como que você vai estar nos 4 cantos da sua casa ao mesmo tempo? É complicado. Agora você imagina uma cidade. Então ele estava reconstruindo aqueles muros, o povo estava ali, dividido naquela construção. Uns estavam nessa banda, outros na outra. E eles perceberam que, muitas vezes eles estavam ali, à mercê do inimigo também, porque eles estavam, às vezes os inimigos eram maiores, eram mais numerosos, e aquela quantidade que estava ali não era suficiente para atacar e vencer aquele inimigo. Aí qual que foi a orientação de Neemias? Olha, fiquem atentos, quando ouvirem a trombeta, correm para ajudar. Olha como é que Deus é lindo. Ele sabe que às vezes nós não vamos conseguir sozinho, Nelson. Ele sabe que nós não vamos conseguir sozinho, Glorinha. Aí sabe o que ele faz? Ele manda ali o reforço para a gente. Eu não tenho o hábito de fazer isso não, mas olha para o seu irmão aí do seu lado e fala assim, você não está sozinho não. Pode contar comigo. Se precisar, pode chamar. Se precisar, pode gritar. Toque a trombeta. Porque tem hora, irmãos, que é complicado. Tem hora que é difícil. A batalha é muito grande, Cíntia. A luta é muito pesada e as nossas forças desfalecem. A gente não consegue romper. Mas sabe o que o Senhor faz? Fala, filha, clama. Pede socorro, pede ajuda. Eu vou enviar pessoas. Irmãos, e no sábado que tive aqui, né, do encontro de mulheres, eu ouvi algo tão interessante da irmã, que, né, trouxe a palavra, um testemunho muito lindo, e uma coisa que me impactou muito é que ela falou assim, teve um dia, irmãs, que para mim foi muito difícil. Eu não estava suportando mais, eu não tinha forças mais. E eu lembro que eu queria só dormir. Porque eu dormindo, eu esquecia daquele problema que estava me afrontando. Só que, irmãos, isso é um alívio momentâneo. Porque quando você acorda, o problema está ali. Então não adianta você fugir, você querer dormir, você querer se isolar. Porque quando você acordar, vai estar ali o problema do mesmo jeito. Nós precisamos enfrentar. Só que muitas vezes as forças acabam. Muitas vezes a gente desfalece na batalha. A luta está muito grande. Aí ela falou o seguinte, que ela foi dormir, e ela orou ao Senhor, e ela chorava e acabou dormindo. E ela fala que quando ela acordou com um louvor. Ela falou que os vizinhos dela nem tinham hábito de escutar, ela nunca tinha ouvido ninguém colocar música, louvor, muito menos louvor. E quando ela colocou ali, o louvor era, você está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você. Então, meu querido, quando você precisar de ajuda, Deus vai te enviar o recurso. Às vezes de alguém que nem está tão próximo de você. Às vezes é através de um louvor. Às vezes você vai abrir as suas redes sociais. Deus vai vir com uma palavra de ânimo. Vai vir com aquela espada, sabe? Que vai ali ferir medula. E você vai falar, Senhor, é isso que eu precisava. Aí a sua força vai se renovar. Queridos, e aquele povo ali, ele continuou naquela construção. E as estratégias deles foram essas. Oração, vigilância. E saber que eles nunca estavam sozinhos. Primeiro tinha o Senhor com eles. E depois o Senhor ali enviava, né, pessoas para ajudar. O Senhor vai levantar pessoas para te ajudar. O Senhor vai te dar as estratégias certas, armas certas, ferramentas certas para você lutar essa guerra. Para você reconstruir esses muros. Para você proteger a sua casa, a sua família. Queridos, é muito importante nós termos esses muros de proteção nas nossas vidas, na nossa casa. É muito importante estabelecermos limites. Mas é difícil, tá? Eu vou abrir um parêntese aqui. É algo que está queimando meu coração, então eu vou falar.
Às vezes é muito difícil estabelecermos limites dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Porque tem uma duplinha sertaneja aí, do nada a ver que tem, que está assim, fazendo show aí no mundo. E às vezes quando a gente estabelece esses limites, porque os limites falam de proteção, queridos. É cuidado de Deus. Não ultrapasse esses limites, não. Para os jovens que estão aqui nessa manhã, se seus pais estabelecem limites para vocês, não ultrapasse esses limites, não. É muito perigoso quando vocês ultrapassam esses limites. Mas reconstrua. Faça um muro de proteção. Blinde vocês, blinde a sua casa. Cuide da sua família, cuide da sua vida espiritual. Querido, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E às vezes a gente fica brincando de ser cristão, de ser crente dentro da igreja. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Todo dia é uma estratégia nova, todo dia é uma arma nova que ele tem para adentrar a sua vida e a sua casa. Queridos, eu sei que essa reconstrução muitas vezes, como eu disse lá no início, não é fácil não. Ela é muito difícil. Ela vai requerer muito de você, muito, muito, muito. Mas a palavra do Senhor nos fala que no mundo nós teríamos aflições. O Senhor já deixou bem claro para nós, não vai ser fácil não, no mundo vocês vão ter aflições. Mas ali ele deixa ali uma palavra para nós. Tenha bom ânimo. A palavra do Senhor nessa manhã para você é tenha bom ânimo. Está difícil? Tenha bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo? Eu anotei aqui algumas coisas. Ter bom ânimo significa ter esperança. Ter bom ânimo significa não perder a fé. É encarar a vida com confiança e alegria. Ter bom ânimo é não desanimar. E jamais, jamais desistir. E eu falo isso com muita autoridade e propriedade, sabe por quê? Porque o versículo continua, tenha bom ânimo, porque eu venci. Quem que venceu? Jesus venceu por nós, ele venceu por mim, ele venceu por você. E se ele venceu por mim, ele venceu por você, você também pode ser um vencedor. Então por que você vai se deter quando as lutas vêm? Por que você vai desistir, desanimar? Jesus, ele não precisava passar por nada daquilo e ele passou, ele não desistiu. Ele poderia muito bem desistir. Falar, uai, para que eu estou sofrendo isso aqui? Eles mesmos não estão nem aí para mim. Mas não, nós é que desistimos. Nós é que queremos retroceder, achamos que a luta está muito grande. Mas o Senhor, a todo momento, na sua palavra, Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos. E Ele falou que não seria fácil, que teríamos aflições, que teríamos adversidade, que teríamos luta. Mas Ele fala, queridos, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque eu venci. Então que nessa manhã, eu ia falar nessa noite, costume, né? Tenha bom ânimo. Não desista. Continua firme aí na construção, na reconstrução desses muros. Reconstruir é muito mais difícil que construir. Porque reconstruir fala de um projeto que já existiu algum dia. Eu não sei que muro, o que você precisa reconstruir na sua vida. Às vezes você precisa reconstruir a sua própria família que está destruída. E às vezes você fala assim, Senhor, não tem jeito mais. Senhor, já esgotei os meus recursos, já esgotei as minhas forças, mas a palavra do Senhor nessa manhã para você tem bom ânimo. Eu estou contigo. Eu venci e vou te fazer vencedor. Às vezes é sua vida espiritual, querido, você está tão desanimado. Às vezes as decepções são tão grandes, porque o homem nos decepciona todos os dias. Por isso que a palavra fala que nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo. Porque se a gente começar a olhar para o lado, para o irmão, irmãos, nós somos falhos. Nós somos homens pecadores.
Muitas vezes os pastores estão aqui, mas são homens falhos também, nós falhamos também. E o Senhor cobra de nós. Principalmente se você está sensível à voz do Espírito Santo. Por isso que você não pode olhar para o homem. Quantas vezes nós vemos pessoas saindo da presença do Senhor por quem não sabe, está assim, perdendo o foco totalmente. Eles estão ali não por causa de Cristo, estão ali por causa do homem. Então, se o homem ele dá uma deslizada, ele caiu, aí pronto, acabou. Hein? Sua vida está firmada é do homem, não é em Cristo? Nem sei por que eu estou falando isso aqui. Mas, se essa é a sua situação nessa manhã, se às vezes você entrou aqui e fala, Senhor, eu estou muito desanimado espiritualmente. Os muros de proteção meu, tá assim, não é fissura não é com rachadura não, estão literalmente destruídos. E você precisa reconstruir esses muros. Se coloque de pé neste momento. Se posicione como Neemias fez. Se dispõe e fala, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo em todos os momentos. Amém, meus queridos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui para trazer para vocês nessa manhã. E quando eu preparava essa palavra, o Senhor ministrava muito ao meu coração. E eu falo assim, que cada vez o Senhor, Ele traz algo novo para nós. Eu já preguei essa palavra aqui, essa palavra em outro contexto, né? E quando o Senhor ardeu no meu coração a reconstrução, eu acredito que sempre quando nós viemos trazer algo, é porque o Senhor também quer trabalhar em nós. E eu preciso reconstruir algumas coisas na minha vida. Meu relacionamento às vezes com Deus. Muitas vezes na caminhada nós desanimamos. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso, Ele é tão cuidadoso, que Ele vem e traz uma palavra ali para a gente, não é verdade? Então não é diferente com você que nessa manhã, se você está aqui, é porque você precisava estar aqui e ouvir essa palavra. Porque Deus, Ele quer trazer aí à sua memória aquilo que você precisa reconstruir na sua vida, na sua casa. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Tenha o seu momento aí com o Senhor agora. Fala, Senhor, eu ouvi sua palavra. E eu identifiquei essa rachadura aí, essa fissura, Senhor. Eu preciso de ajuda para estar arrumando, estar reconstruindo. Senhor, é minha casa, é minha família. Minha família está sendo bombardeada pelo inimigo e os meus muros não estão dando conta de proteger, Senhor. Fala, Senhor, me dá as estratégias certas, as armas certas. Porque às vezes eu estou lutando com as armas erradas, eu estou usando as ferramentas erradas. Na hora de calar, eu estou falando. Queridos, eu quando uma fase da minha vida, né, da minha família, o muro ele foi destruído. E eu me encontrava sem força, desanimada. Meu esposo também. Só que o Senhor me levantou como Neemias dentro da minha casa. E eu me posicionei. Eu ouvi a voz do Senhor e eu me posicionei. Eu não aceitei aquela situação para a minha vida, para a minha família. O Senhor falou comigo que eu precisava reconstruir aqueles muros que foram destruídos porque a minha família estava à mercê do inimigo. E se eu não fizesse nada, ela ia ser destruída. Fácil? Não foi, não. Lutar sozinha é muito difícil. Mas como eu disse para você, o Senhor, Ele te dá o suporte, Ele te dá armas, estratégias, ferramentas e coloca pessoas na sua vida também para te fortalecer, para te ajudar. E foi isso que aconteceu. Eu não estava sozinha. Primeiro o Senhor estava comigo.
E eu orava, pedia ao Senhor, me colocava na brecha todos os dias. E a minha vitória, meu muro foi reconstruído, irmãos. Hoje minha casa está protegida, graças a Deus. Hoje meu esposo está de novo na presença do Senhor. O Senhor me deu muito mais do que eu pedi, porque ele estava meio desanimado, porque olhou para o homem, né? Isso acontece muitas vezes na nossa caminhada. Mas eu vejo que quando a palavra fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, eu vejo isso literalmente na minha família. Sabe por quê? Porque hoje as experiências que nós temos com Deus, os processos que nós passamos fortaleceu muito mais. E muitas vezes 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Sabe por quê? Porque o nosso olhar está firme em Cristo. E é isso que tem que ser, as nossas vidas têm que estar em Cristo. O nosso olhar tem que estar para Cristo. Porque muitas vezes o inimigo ele vai tentar destruir de todas as formas. É dentro da sua casa, é dentro do seu trabalho, é na sua vizinhança ou até mesmo dentro da igreja. Você vai começar a ver coisas que às vezes vão te fazer desanimar, mas não desanima não. Não desanima não, o Senhor está voltando. Não perca a sua salvação por coisas fúteis. Permanece firme com Cristo, amém? Senhor, nessa hora nos colocamos aqui diante da Tua presença nessa manhã, ó Pai. Nos colocamos, Senhor, totalmente nas Suas mãos, ó Pai. Ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça as nossas forças, os nossos braços, fortaleça os nossos joelhos, Senhor. Senhor, nessa manhã te pedimos, ó Pai, nos dê estratégias novas, nos dê forças novas, nos dê armaduras novas, Senhor, para suportarmos, Senhor, as adversidades que têm vindo tentar nos destruir todos os dias. Senhor, pedimos sabedoria, Senhor, para estarmos agindo dentro da nossa casa, da nossa causa, naquilo que precisamos, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai. Ó Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações nessa manhã e nos faça, Senhor, entender o que nós precisamos, Senhor, reconstruir nas nossas vidas. Se for o nosso relacionamento com o Senhor, ó Pai, nos ajude. Ó Deus, que possamos sair daqui dessa manhã com uma força nova, para que possamos suportar os dias difíceis. Ó Deus, nos ajude a reconstruir esses muros, nos ajude a estabelecer limites, sim, Senhor. Por mais difícil que seja, mas nos ajude a estabelecer esses limites, ó Pai. Porque nós sabemos que isso é cuidado e proteção do Senhor para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, abençoe cada um dos meus irmãos que subiram à Tua casa nessa manhã. Abençoe cada um na sua necessidade, ó Pai. Pois essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Como diz a nossa pastora Maria Soares, Deus é bom, o diabo é que não presta, né? Vem, queridos. Irmãos, pode se assentar por um minuto. Foi me dado mais uma missão pela nossa pastora. Durante todo esse mês de outubro, nós estamos, enfatizando ali a questão da prevenção do câncer, né? Esse mês de outubro, todos sabem, né? Porque é algo que é mundialmente aí, é o Outubro Rosa. É por isso que eu estou aqui de rosinha, né? Então, assim, queridas, eu sei que durante todo esse mês, vocês já ouviram muito. Acho que todo mundo que subiu aqui trouxe esse alerta. Mas sabe o que é isso? Isso é amor, isso é cuidado. Primeiramente de Deus e segundo da sua igreja. Porque muitas vezes é algo que é tão falado e às vezes a gente banaliza demais. Para quê? Então, assim, nós estamos finalizando o mês de outubro. Mas, irmãos, o mês de outubro é só um mês. Então, assim, não baixa a guarda. A prevenção, ela é a melhor coisa a se fazer para evitar um problema maior. Quando você previne, você está ali se protegendo de algo muito pior.
E nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos nos cuidar. Porque o Espírito Santo, ele não quer habitar em qualquer templo, não. Então você, mulher, faça o autoexame. Viu alguma coisa, procure o médico. Por mais insignificante que você achar. Ah, não, isso é muito insignificante. Se você for lá, o médico fala assim, isso não é nada não, glória a Deus. Mas e se não for? O Senhor está cuidando de você. Então se cuide. Às vezes o seu homem está aqui e está assim, mas eu não preciso ouvir isso, não sou mulher. Uai. Na sua vida tem uma mulher, tem a sua mãe, às vezes tem uma irmã, tem a sua esposa, né? Tem a sua avó. Então, assim, todos nós temos uma mulher na família. Se você está aqui, você deve ter uma mulher na sua família. Então, é sua responsabilidade também falar. Você tem se cuidado, você tem ido ao médico, você tem feito seu exame. Tá bom, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.